Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Prontos para o resumo de hoje? Vamos lá. A história começa com Amélia mergulhada em lembranças que a atormentam como fantasmas. Desde pequena, viveu à sombra da crueldade silenciosa de sua madrasta. Uma mulher que, diante de todos, era a senhora perfeita, mas que, dentro de casa, transformava sua infância em um labirinto de dor e humilhação. Ela recorda as marcas nos irmãos, as mentiras contadas, as promessas de amor que nunca se cumpriam. E lembra também da pomada. Ah, aquela pomada. A madrasta dizia: "Passe no rosto, minha querida. Assim ficará ainda mais bonita como uma princesa." Mas Amélia, tão inocente, não sabia que aquilo servia para conter sua beleza, para ofuscá-la, para que Jéssica, a filha legítima, brilhasse sozinha. Jéssica, sua meio-irmã, sua maior carrasca disfarçada de flor delicada, cresceu aprendendo a pisar nela. Difamava Amélia para todos. Espalhava mentiras tão bem contadas que até anjos acreditariam. E Amélia, boba, acreditava que ao menos o amor a salvaria. Mas na noite em que tudo ruiu, a verdade veio como uma lâmina afiada. O noivo de Amélia, Felipe, estava lá, diante dela, com os olhos cheios de desprezo. E Amélia, com lágrimas tão reais quanto sua pureza, dizia: "Eu não fiz nada de errado. Eu não mereço isso, irmã. Príncipe, no meu ventre está nosso filho. Em nome dele, tenha piedade e, por favor, me ajude." A quem você quer enganar, Amélia? Tire essas mãos de mim. Essa criança não é minha. Mas era. Desde o começo, era dele. Desde o começo, ele a traía. Como se não bastasse tudo isso, Jéssica riu, uma risada cortante, e cuspiu as palavras como veneno. Estúpida! Sempre foi estúpida. O príncipe Felipe sempre foi meu. Você era só um brinquedo, nada mais. Um chute, um empurrão. E então vieram os socos, os gritos abafados, o gosto de sangue. No chão frio, Amélia sentiu seu corpo abandonar suas forças. Entre as lágrimas, um ódio feroz queimou o que restava do seu coração. Eu fui tão idiota, tão cega, enganada até o fim. Desprezo cada um de vocês. Mesmo morta, eu não vou perdoar. Mas eu não quero morrer assim. Eu não posso. Se ao menos pudesse voltar. Se ao menos pudesse fazer tudo de novo. Um lampejo. Um último fôlego. E então, de repente, seus olhos se abriram. Amélia acordou. Amélia abriu os olhos de súbito, como se despertasse de um pesadelo. Joana, você está aqui? Então, isso é o paraíso? Que bobagem é essa, senhorita? Você teve muita sorte de sobreviver depois de cair naquela lagoa. Como assim, lagoa? Pensou Amélia, confusa. A palavra ecoou dentro dela até que uma lembrança distante ressurgiu como uma onda forte. E então, tudo fez sentido. O cheiro da casa, o som dos pássaros do lado de fora, a textura dos lençóis. Era a casa de campo do seu tio. Um lugar que ela não via desde os 15 anos. Seu coração acelerou. Espere. Será que eu voltei no tempo? Vou avisar a todos que você acordou. Mas devo contar que foi a senhorita Jéssica quem te empurrou. Aquelas palavras congelaram o ar. Amélia fechou os olhos. As imagens vieram com clareza. O empurrão, a queda, os risos abafados, o silêncio cúmplice. Ela abriu os olhos, agora com um novo brilho. Não de fragilidade, mas de fúria contida, de determinação. Não, dessa vez não. Não precisa, Joana. Deixa que eu mesma falo. Essa é a segunda chance que o céu me deu. E eu não vou desperdiçar. Você não precisa se envolver nisso. Confie em mim. Dessa vez, eu cuidarei de tudo e não vou deixar que você sofra. Mas, senhorita, você acabou de acordar. É melhor descansar mais um pouco. Descansar? Eu estou perfeitamente bem. Se me lembro bem, agora minha madrasta e Jéssica estão aqui, fingindo serem boas na frente do meu tio. Como posso ficar parada quando meus maiores inimigos estão logo ali, sorrindo como anjos? Vamos ver. Quem vai interpretar melhor esse teatrinho?
Por dentro, seu coração batia como um tambor de guerra. Ela estava certa que dessa vez iria ser diferente. Mas será? O que virá depois? Não muito longe dali, em uma estrada que serpenteava os campos da região sul, o príncipe Felipe cavalgava em silêncio, acompanhado apenas pelo som dos cascos e do vento. E então, o guarda-costas se aproximou com certa urgência. Meu senhor, há alguns dias, o pai de Amélia enviou a esposa ao campo para buscar a senhorita. Dentro de 3 dias, ambas chegarão à capital. Felipe não respondeu de imediato. Parou o cavalo. O olhar perdido no horizonte foi interrompido por uma imagem que o tempo não havia conseguido apagar. Ali, adiante, uma velha árvore, alta, imponente, solitária no meio do campo. E com ela, a lembrança. Ele ainda era um menino quando caiu em um buraco enquanto explorava aquele campo sozinho. Até que uma garotinha apareceu correndo, pequena, com olhos curiosos e corajosos. Segura minha mão! Eu te ajudo! Ela disse e, sem pensar, estendeu a mão. Tão inocente, ela acabou escorregando e quase caiu também. Mas Felipe, mesmo ferido, segurou firme e a puxou para cima. Aquele momento virou o início de uma amizade secreta. Amélia se encantou por ele no mesmo instante, fazendo incontáveis perguntas com o brilho da curiosidade nos olhos, mas ele, constrangido com tamanha informalidade, simplesmente a ignorou. Você pode ser meu amigo. Ai, se você voltar aqui amanhã, eu volto também. E então, nós podemos brincar todos os dias, debaixo dessa árvore. Vamos prometer de dedinho? Ele disse não a ela, mas em seu coração já tinha aceitado essa promessa. Felipe piscou, voltando ao presente, ao som de cascos e vento. Mas havia algo diferente em seu olhar agora. Uma mistura de saudade, arrependimento e esperança. Rápido! Envie homens de confiança para escoltar a senhorita até a capital. Se algo acontecer com ela, todos vocês serão responsabilizados. O guarda-costas partiu e Felipe ficou ali, encarando a árvore. Ele sorriu de lado, como se conversasse com aquela memória. Então você cresceu. Desta vez, não vou deixar você escapar para que você nunca mais possa sair do meu lado novamente. Eu vou prender você dessa vez, Amélia. Não muito longe dali, Amélia já colocava em prática o seu grande plano. Seu olhar era sereno, mas o coração queimava com o desejo de justiça. A lembrança da queda na lagoa ainda era vívida, e desta vez, ela não deixaria que a verdade fosse enterrada. Ao redor, todos estavam reunidos no grande salão da casa de campo. Amélia havia revelado tudo. Tio, tia, foi culpa minha. Eu caí na lagoa por descuido meu. A irmã Jéssica não faria isso de propósito. O tio de Amélia, alarmado, virou-se indignado e queria uma explicação. Ele estava furioso. A madrasta, no entanto, levantou-se imediatamente. Seu rosto vermelho de raiva escondia o pânico. Caminhou até Amélia e, com um sorriso forçado e cruel, pressionou seu ombro com firmeza. Tenho certeza de que houve um mal-entendido aqui. Não é mesmo, Amélia? Disse com uma voz doce, mas carregada de ameaça. Como sua irmã poderia fazer algo assim? Não diga bobagens. Foi você quem caiu sozinha naquela lagoa, não foi? Amélia a encarou com um olhar feroz, mas conteve-se. A cena precisava ser perfeita. Foi então que seu tio interveio com uma voz firme e disse: Fale a verdade, Amélia. Eu assumirei toda a responsabilidade. Você não precisa ter medo. Apenas diga o que aconteceu. Amélia suspirou profundamente, abaixou o olhar e respondeu com dramatismo controlado. Está bem, tio. Na verdade, ontem eu caí na lagoa porque a irmã Jéssica me empurrou. Mas não acho que foi porque ela quis. Um murmúrio percorreu o salão, todos incrédulos. Jéssica, a boa samaritana, havia empurrado a própria irmã e fugido. A memória de sua vida passada queimava dentro dela. Naquele tempo, havia acontecido da mesma forma. Jéssica a empurrara como se fosse uma brincadeira e depois desapareceu.
deixando Amélia machucada, sozinha e envergonhada. A água fria da lagoa levou mais do que seu fôlego. Deixou sequelas. Quando voltou para casa, seu tio a tratou com frieza, como se a deficiência envergonhasse a família. Ela não deixaria isso se repetir. Mãe, a culpa é toda minha. Eu não deveria ter dito a verdade. Mesmo que eu morresse, deveria ter ficado calada. Por favor, não fique brava. Eu só não quero mentir para o tio e para a tia. O gesto quebrou o coração de muitos presentes. A própria mãe está tentando encobrir a verdade? Sussurraram. A menina quase morreu? A madrasta, sem paciência, gritou. Amélia, sua! Mas antes que completasse a frase, a tia de Amélia se levantou com dignidade. Querida criança, levante-se. Disse suavemente, estendendo a mão. A tia então se virou para a cunhada, a madrasta com firmeza. Cunhada, Amélia cresceu sem amor de mãe. Um adivinho já nos alertou. Qualquer desgraça que recair sobre ela, recairá também sobre o pai. Foi por isso que o irmão mais velho a mandou para cá, para que a protegêssemos. Nós a criamos como filha. Ensinamos tudo. Música, caligrafia, pintura, poesia, leis. E em tudo ela se destacou. E está questionando o caráter dela agora? Está dizendo que nós falhamos em educá-la? A tia protetora saiu em defesa de Amélia. Mas será que a madrasta vai conseguir limpar a barra de Jéssica? A discussão entre a tia de Amélia e sua madrasta ainda fervia no salão quando, com passos calculados e voz suave, Jéssica finalmente apareceu. Tio, mamãe, não acham que deveriam ouvir o meu lado da história também? Ela disse com um sorriso ensaiado, olhando ao redor como quem pede justiça. Então, para continuar o drama, virou-se para Amélia com o olhar de irmã solidária e disse: Irmãzinha, você caiu na lagoa ao meio-dia, não foi? Nesse horário eu estava dormindo no meu quarto. Como eu poderia estar com você? Essas suas histórias estão me colocando numa posição tão difícil. Mas o que ninguém sabia era que, no momento do empurrão, Jéssica havia olhado ao redor. Estava certa de que ninguém a vira. Bastava negar tudo. E mais uma vez, sairia ilesa. Ou assim ela pensava. Amélia deu um passo à frente, devagar, se colocando bem diante da irmã. Se você não estava lá, Jéssica, como sabe exatamente a hora que eu caí? Um silêncio desconfortável tomou o ambiente. Jéssica gaguejou, não sabia para onde olhar. Isso. Foi o que as criadas me contaram. A diferença entre o que eu digo e o que você diz vai colocar o tio e a mamãe numa posição delicada. Por que não procuramos outra testemunha? Em algo tão grave, alguém mais deve ter visto o que aconteceu. Nesse instante, a porta se abriu com força. Uma criada correu até o centro da sala. Por favor, me ouçam, senhores. Eu sei onde está a testemunha. No momento em que a senhorita Amélia caiu, eu havia sido mandada pela criada da senhorita Jéssica para buscar alguns itens, mas fiquei desconfiada e perguntei à outra empregada que ficou no quarto. Ela viu tudo e mais. Quando a senhorita caiu, foi essa mesma criada que saiu correndo para pedir ajuda. Ela viu com os próprios olhos. Então tragam essa criada aqui, imediatamente. Jéssica congelou. Pela primeira vez, o medo escapou por seus olhos. E tio, espere um momento. Sua postura calculada ruiu por um instante. Ela e a mãe se entreolharam. A madrasta suspirou fundo e pensou. Como fui parir uma criatura tão estúpida? Então segurou a mão da filha, tentando suavizar o estrago, disse. Jéssica, não foi você quem, por descuido, empurrou sua irmã mais nova na lagoa, foi? Diga a verdade. Se foi um acidente, diga. Todos compreenderão. Se foi negligência e ignorância, talvez eles te perdoem. Ela olhou para os olhos da filha, guiando-a com o olhar, como se dissesse, continue a encenação. Jéssica então entendeu o recado e se ajoelhou aos pés da mãe, chorando como uma criança perdida. Sim, mamãe. Fui eu. Eu tropecei numa pedra e sem querer empurrei a Amélia. Eu não queria. Eu juro. Foi um acidente. Após todo o teatro encenado por Jéssica e sua mãe, o salão ainda ecoava com suspiros e julgamentos murmurados. Mas, para a surpresa de todos,
Amélia se aproximou lentamente da irmã ajoelhada. Seus passos suaves silenciaram os presentes. E com uma expressão serena e voz doce, ela estendeu a mão. Não chore, irmã. Por favor, levante-se. Jéssica a olhou, confusa. Seus olhos arregalados tentavam decifrar a intenção oculta naquele gesto. Por um momento, hesitou, mas, incerta, aceitou a mão estendida. Amélia a puxou gentilmente. Virou-se então para o tio, com os olhos marejados e um semblante de resignação. Tio, parece que minha irmã não fez por mal. Por favor, não a castigue. Eu imploro. O tio a observou por longos segundos, visivelmente comovido. Você é uma criança tão bondosa, Amélia. Você está certa. É um escândalo familiar. Se esse tipo de coisa se espalhar, a honra da nossa casa será arrastada pela lama. É melhor encerrarmos esse assunto aqui. Pode se retirar, minha filha. Amélia apenas curvou a cabeça com respeito e saiu. Do lado de fora, já nos corredores frios da casa, Joana se aproximou perplexa. Senhorita, por que fez isso? Vai deixar elas escaparem assim, depois de quase tirarem sua vida? Amélia parou. O sorriso nos lábios era sereno, mas seus olhos, claros e profundos, queimavam como carvão em brasa. Virou-se devagar para Joana e respondeu sem alterar o tom. Quem disse que estou deixando elas em paz? Isso é só o começo. Agora, eu vou mostrar a elas o verdadeiro significado de ser apunhalada pelas costas. Aquela noite silenciosa, Amélia caminhou pelos corredores até seu quarto. Estava exausta, mas o coração pulsava com ideias e lembranças que não cessavam. Sentou-se diante da penteadeira, soltando um suspiro contido. Joana, você embalou todas as nossas bagagens? Sim, senhorita. Tá tudo pronto. Partiremos amanhã cedo para a capital. Por favor, descanse um pouco. Amélia não respondeu de imediato. Apenas ficou ali, parada, encarando seu próprio reflexo. Com dedos lentos, tocou o rosto. Joana, atenta, se aproximou. Senhorita, por favor, não esfregue assim o seu rosto. Você é bonita. Não se preocupe com isso. Mas havia algo estranho. Amélia puxava a pele suavemente, tentando remover uma camada, e pouco a pouco, sob seus dedos, a verdade aparecia. Ela retirou a pomada em partes, e o que surgiu diante do espelho foi uma jovem com traços delicados, pele radiante, olhos intensos. Tão diferente da aparência opaca que usava até então. Joana recuou, boquiaberta. Meu Deus, senhorita, você se transformou. Como você ficou linda! Amélia sorriu de leve, mas seus olhos estavam sombrios. Fixou o olhar no próprio reflexo e murmurou. Então era por isso. Não foi à toa que minha madrasta sempre insistia para eu usar aquela pomada da beleza. Um turbilhão de memórias a invadiu. Lembranças embaçadas de quando era apenas uma garotinha, sentada diante do espelho, enquanto a madrasta aplicava a pomada com um pincel. Fique quietinha, querida. Isso vai deixar você mais bonita. Dizia a voz suave da madrasta, e a pequena Amélia, inocente, sorria. Muito obrigada, mamãe. Você é tão gentil. Mas agora ela sabia. Não era para embelezar. Era para esconder, para apagar, para ofuscar seu brilho. Sua beleza era uma ameaça para Jéssica. Joana, indignada, agarrou o potinho da pomada com força. Vou jogar isso fora! A senhorita não precisa mais disso. De agora em diante, tem que mostrar ao mundo sua verdadeira beleza. Mas Amélia segurou sua mão, impedindo. Não, guarde essa pomada. Joana a olhou confusa. Amélia encarou o potinho entre os dedos e concluiu, em tom baixo. Esse creme é a prova da maldade da minha madrasta. Uma evidência viva de tudo que ela tentou apagar em mim. Eu vou usá-lo de novo. Mas não para esconder, e sim para expor. Agora, eu protegerei esse rosto como minha própria bandeira de guerra. Na manhã seguinte, Amélia se despediu com gentileza do tio e da tia, com um sorriso calmo no rosto e 1000 pensamentos na mente. A viagem para a capital começava, e com ela,
o próximo ato de sua vingança. A carruagem da família seguia elegante à frente, com Joana a seu lado. Atrás, a carruagem da madrasta e de Jéssica acompanhava, como sombra persistente. Enquanto observava a paisagem passar pela janela, Amélia recordou com amargura os acontecimentos da vida anterior. Quando retornara à capital, sua madrasta havia ameaçado todos os servos da mansão. Disse-lhes que, se algo saísse errado, suas vidas estariam em risco. Com medo, eles obedeceram, sabotando Amélia em silêncio, como se ela fosse arrogante e prepotente. Diziam que ela exigia o quarto maior, os melhores tecidos, a atenção de todos. Mas agora, Amélia sabia a verdade. A madrasta havia armado aquilo tudo para minar sua imagem. E ainda assim, ela tinha um plano. Mesmo os servos podiam ser peças úteis no futuro. De repente, algo cutucou o cavalo da carruagem. O golpe assustou os cavalos de Amélia, que dispararam em desespero. A carruagem começou a correr desgovernada pela estrada, sacudindo tudo por dentro. Do lado de fora, ouvia-se uma voz histérica. Rápido! Minha filha está naquela carruagem, por favor. Como eu vou viver sem minha filha? Era a voz da madrasta, a mesma que na vida passada tentara matá-la exatamente assim. Joana gritava de medo, agarrada às almofadas. Mas Amélia, estranhamente serena, apenas pensava que, assim como da última vez, alguém virá novamente. E então, como previsto, um cavaleiro surgiu à frente. Com movimentos precisos e impressionante domínio, o homem conseguiu desacelerar os cavalos em disparada. Num salto ágil, subiu sobre um deles, dominou os animais com firmeza e, com um gesto calmo, retirou uma cenoura do bolso, acalmando-os como quem sussurra a ordem ao caos. A multidão, que começava a se formar ao redor, observava boquiaberta, admirada com a habilidade e presença daquele estranho. Amélia desceu da carruagem em seguida. O vento bagunçava seus cabelos, mas não sua postura. Mesmo após o susto, mantinha a elegância e o controle, como se nada pudesse realmente abalar seu equilíbrio. Agradeceu discretamente ao homem que a salvara, inclinando-se com respeito. Em resposta, ele apenas sorriu, surpreso com sua calma, como quem observa alguém muito mais forte do que aparenta ser. Sem se alongar na troca, Amélia seguiu até os comerciantes afetados pelo incidente. Comedida, mas atenta, entregou pequenas bolsas de moedas aos que haviam perdido mercadorias, pedindo desculpas de forma gentil. Não havia alarde, nem soberba. Seu tom era calmo, suas palavras ponderadas e seus gestos cheios de dignidade. As pessoas ao redor murmuravam em admiração. Muitos notaram não apenas sua compostura, mas também sua justiça, sua maneira direta de resolver as coisas sem recorrer a humilhações ou ordens ríspidas. Sua presença era silenciosamente autoritária, mas reconfortante. À distância, o homem que a salvara, o general José, neto do lendário herói de guerra, observava tudo. Agora compreendia por que havia recebido ordens pessoais de protegê-la. Havia nela algo raro, uma força discreta, porém inquebrantável. Enquanto o ambiente se acalmava, atrás, Jéssica observava a cena com os punhos cerrados de raiva. Ver Amélia de pé, intacta, admirada por todos, era uma afronta que ela não conseguia suportar. A seu lado, a madrasta permanecia serena com o seu sorriso malicioso. Para ela, a sorte de Amélia pouco importava. Mesmo que a enteada alcançasse status, respeito ou beleza, nada disso mudaria o plano que já havia traçado. No fundo, escondida, soltou uma risada baixa, venenosa e quase inaudível. O prenúncio de que a guerra, para ela, estava longe de acabar. Assim que chegaram à grande casa, a madrasta de Amélia fez questão de levá-la até a sala principal, onde a matriarca da família aguardava, sentada em sua poltrona imponente, rodeada de flores frescas e lembranças antigas. Jéssica foi a primeira a correr até a avó. Abraçou-a com força quase teatral, dizendo num sussurro abafado:
Vovó, que saudade da senhora! A velha senhora abriu um sorriso caloroso, acariciou o rosto da neta querida e se pôs a elogiá-la com palavras doces, quase cantadas. Atrás delas, Amélia permanecia imóvel, meio escondida atrás da figura altiva da madrasta. Sabia bem o lugar que ocupava, sempre na sombra, sempre em silêncio. A madrasta lançou um olhar calculista, depois soltou uma frase, fingindo normalidade. Ora, mamãe, veja só. Amélia viajou tanto de carruagem, mas não parece cansada, não é mesmo? Afinal, trouxe a irmã de volta para casa. Um grande feito. Amélia fingiu não ouvir. Por dentro, repetia para si mesma que não cometeria mais os erros da infância. Lembrava das lições venenosas que a madrasta lhe dera. Na casa da sua avó, faça barulho. Ela adora. Já seu pai quer silêncio. Nunca responda às perguntas dele. Obediente, tinha se calado por anos. Agora, não mais. Quando a avó finalmente a percebeu, franziu os olhos. Surpresa, disse: Amélia, é você, minha pequena neta. Finalmente está de volta. Sem hesitar, Amélia se aproximou e ajoelhou-se aos pés da avó, ignorando o vestido que se sujava no chão frio. Deixou que as lágrimas se acumulassem nos olhos antes de murmurar: Vovó, papai, me perdoem por não ter sido a filha que vocês mereciam. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. O pai de Amélia, que até então observava à distância, se aproximou. Tocou-lhe o rosto, emocionado. Filha, não diga isso. O importante é que está em casa. A avó, emocionada, acariciou-lhe o rosto, repetindo que ela devia ter sofrido muito, longe de casa, longe do carinho deles. Para todos os olhares, Amélia parecia apenas uma filha arrependida, disposta a reconquistar seu lugar. Jéssica, de pé atrás do sofá, apertou os punhos. Dentro dela, uma chama de inveja começava a crescer. Percebia que com aquele gesto, Amélia estava ganhando a simpatia de todos, inclusive a do pai. Num instante, os criados foram chamados para preparar a mesa. Amélia foi acomodada entre a avó e o pai, recebendo os melhores pratos, o lugar de honra que antes era de Jéssica. Ela tomou o lugar de Jéssica. A madrasta, atrás da xícara de chá, estudava Amélia com frieza, enquanto pensava que mesmo com todas as armadilhas, ela voltou e mais forte do que nunca. Sentada à mesa, Amélia tornou-se o centro das atenções. Os criados iam e vinham, colocando à sua frente os pratos mais delicados, todos escolhidos conforme suas preferências de infância. O pai, radiante, insistira para que fosse assim, ignorando olhares enviesados de Jéssica, que mal conseguia disfarçar o ciúme. Enquanto o clima parecia harmonioso, a madrasta observava tudo com um sorriso calculado. Num tom suave, mas afiado como uma faca embainhada, comentou: João ainda está fraco, por isso não pôde vir. Mas onde estarão Caleb e Josias? Já passa de meio-dia. Deviam ter voltado para casa. Amélia sentiu o leve arrepio da armadilha se formando. Desde sempre, a madrasta envenenava a relação dela com os irmãos de sangue, moldando-os para que a vissem como uma intrusa. Jéssica, farejando a oportunidade, foi ainda mais longe. É tão estranho. Mesmo sabendo que a irmã querida voltou Caleb e Josias, preferem brincar lá fora? Será que não a consideram parte da família? As palavras caíram como veneno, lançando olhares de suspeita sobre os irmãos de Amélia. Irmãos que, na vida passada, foram enredados pelas mentiras daquela mulher que se fazia de mãe de todos. O pai, que até então sorria satisfeito, teve o rosto tomado pela fúria. Bateu a mão na mesa, fazendo tilintar as louças. Onde estão esses malandros? Como podem fazer isso? Depois de tanto tempo, a irmã volta para casa e eles não têm nem a consideração de aparecer? Amélia cairá nessa armadilha, assim como o pai? A madrasta suspirou, fingindo preocupação. Jéssica, ao lado, abaixou os olhos, satisfeita em atiçar a discórdia. Para elas, quanto mais rachaduras entre Amélia e seus irmãos de sangue, melhor. Mas Amélia não era mais a mesma.
Sabia exatamente como sufocar a chama antes que se tornasse incêndio. Pousou os talheres, ergueu o rosto e disse com a voz serena: Pai, por favor, não fique bravo. Meus irmãos ainda são jovens, cheios de energia. É bom que aproveitem o dia lá fora. Eu trouxe presentes para eles. Quando voltarem, darei pessoalmente. Tentava devolver leveza ao ambiente, mas o pai não se deu por satisfeito. Ainda irritado, resmungou: Além de Caleb e Josias, até o meu filho mais novo não aparece? Que falta de consideração. A madrasta, ligeira, tratou de defender seu filho biológico, Joaquim o protegido. Ah, meu senhor. Joaquim está estudando. Os professores têm dado tanta lição de casa ultimamente. É por isso que não veio. Por trás do sorriso, seu olhar era uma adaga cravada em Amélia. Como essa pirralha ousa tocar no meu filho? Como ousa ameaçar meu plano? O pai se voltou para ela, sério. Se ele estudasse com afinco, não precisaria de tanto tempo na escola. Já devia estar aqui. Amélia percebeu a brecha e sorriu, jogando o jogo como ninguém. Se o meu irmão mais novo está ocupado, então farei algumas comidas saudáveis para ele. Vai ajudar a aliviar o cansaço. Amanhã mesmo vou acordar cedo para encontrar receitas no meu livro de medicina. O pai arqueou as sobrancelhas surpreso. Filha, você entende de medicina? Amélia sustentou o olhar dele, aproveitando para reforçar sua imagem. Sim, pai. Nosso avô era um médico grandioso. Salvou inúmeras vidas. A honra da nossa família nasceu daí. Eu jamais poderia ignorar isso. Desde pequena estudo medicina. E quando estive nas montanhas, aprendi ainda mais com um grande mestre. Tenho certeza de que o Senhor nos deu nomes de ervas por um motivo, para que eu nunca me esqueça das minhas raízes. O pai deixou escapar um sorriso orgulhoso. As palavras da filha o tocavam fundo, reacendendo o orgulho ancestral que sempre cercara aquela família. Muito bem, minha filha. É isso que desejo ouvir. Desde que nos tornamos nobres, poucos mantêm viva a nossa essência. Mas você honra os nossos antepassados. E daí se entende de medicina. Qual o mérito nisso? O pai virou-se para ela, o rosto de novo tomado pela severidade. Bateu o copo na mesa, o estrondo ecoou no salão. Não subestime o médico, Jéssica. Não se esqueça que toda a riqueza que você desfruta hoje veio das mãos habilidosas dos nossos antepassados. A irmã recuou, os olhos arregalados, engolindo em seco. A madrasta, vendo sua filha biológica, a protegida acuada, se aproximou do marido, tentando acalmá-lo. Meu senhor, Jéssica ainda é jovem. Não entende o peso dessas palavras. Por favor, não seja tão severo. Jovem? Mas eu sou ainda mais jovem que ela. E veja só, entendo de muitas coisas. Talvez a senhora esteja mimando demais a Jéssica. A madrasta fechou o sorriso por um instante, mas rapidamente voltou a afagar o braço do marido num tom doce como mel. Você sabe que eu sempre amei todas as crianças. Não é, meu querido? Não há uma nesta casa que eu não tenha cuidado. Vamos esquecer isso, está bem? Depois do almoço, mamãe tem um grande presente para você. Amélia ergueu o olhar, fingindo gratidão, mas em seu íntimo, a suspeita ardia como brasa. Nada naquela casa vinha sem segundas intenções. No ar, pairava uma pergunta silenciosa. Que tipo de presente virá agora? A trama se adensava, e cada pequeno gesto parecia anunciar que, para Amélia, o verdadeiro jogo só estava começando. A manhã era clara, mas o ar estava pesado de intenções não ditas. A madrasta conduzia Amélia pelos corredores da mansão com passos suaves e um sorriso doce demais para ser sincero. À frente, o pavilhão reluzia, o mais bonito, o mais ensolarado, o mais cobiçado, o quarto que sempre fora de Jéssica. A comitiva de criados e familiares seguia logo atrás, curiosos para testemunhar o gesto generoso da madrasta. Tudo parecia cuidadosamente armado para que Amélia aceitasse o lugar, provocando discórdia entre as irmãs. Mas, antes que pudessem cruzar a soleira do pavilhão, Amélia parou. Voltou-se com graça, o olhar sereno,
Mas Firme disse: Espere, perdoe-me, pai. Perdoe-me, mas eu não posso aceitar esse lugar. Jéssica, que observava de longe com um sorriso vitorioso, arregalou os olhos. Com um ar de intriga, disse: O que você quer dizer com isso, irmã? Eu te dei todas as melhores coisas. Como pode me retribuir assim? Está tentando me envergonhar na frente de todos só porque não gostou de onde vai morar? Sei que ambos estão pensando no meu bem-estar. Mas se eu viver aqui, o que os outros pensarão de mim? Que roubei o que era da minha irmã? Não seria estranho? Afinal, todos dizem que este lugar foi construído especialmente para ela. Como irmã, eu deveria proteger, não tomar o que é dela. Ah, você tem razão. Eu não prestei atenção o suficiente. Quase coloquei minha filha em perigo. Jéssica, você continuará morando aqui. Amélia terá outra residência. Ela será enviada para a mansão da colina, onde poderá viver com tranquilidade. Amélia curvou-se novamente, grata. Mas por dentro, ela sabia. Aquele era apenas o primeiro passo. A verdadeira batalha estava apenas começando. A grande senhora, a avó de Amélia, já sabia da maldade oculta por trás dos sorrisos da madrasta. Sabia que um dia a máscara cairia, mas não podia esperar. Por isso, em segredo, ordenou a uma guerreira de confiança, Luzi, que protegesse Amélia com a própria vida. Era sua bênção silenciosa diante dos deuses. Enquanto a noite caía e os corredores da mansão mergulhavam em sombras, Amélia sentava-se em sua cama, pensativa. Em sua mente, as memórias da vida anterior vinham como fragmentos. Armadilhas que já conseguira evitar, pequenas vitórias. Mas ela sabia. Ainda havia perigos no caminho. Foi nesse instante que a porta se abriu. Luzi entrou, imponente e decidida. Ao ver Amélia, não hesitou. Ajoelhou-se com o punho ao peito, em sinal de lealdade. Amélia conteve a emoção. Reconhecia aquele rosto. Na vida passada, Luzi havia morrido tentando protegê-la. Recebera chicotadas, fora mutilada e, ainda assim, manteve-se firme até o fim. Por favor, levante-se. Disse Amélia, com um sorriso gentil, mas carregado de sentimentos. Luzi assentiu, ainda sem entender o motivo daquela gentileza, mas sentindo no olhar de Amélia algo profundo. Havia um vínculo ali, mais forte do que palavras. Antes que o silêncio pudesse se instalar, Joana adentrou o quarto em desespero. É urgente! O terceiro jovem mestre foi detido no pavilhão dos deuses, acusado de jogar jogos de azar. Seu pai está furioso? Vai pessoalmente ao local. Amélia se levantou num salto. Já esperava por algo assim. A armadilha da madrasta havia sido lançada. Era apenas o primeiro passo para arruinar o nome de sua família. Do outro lado da casa, a madrasta sorria com amargura nos lábios e veneno no coração. Sabia que o garoto não resistiria ao luxo, ao álcool, ao vício. Ela mesma havia facilitado o caminho para que ele se afundasse. E agora, via seu plano dar frutos. Pai, por favor, me leve junto. Não seja ridícula. Vá dormir. Mesmo que eu seja inadequada, ainda sou sua filha. E ele, meu irmão. Como posso descansar em paz enquanto ele estiver em perigo? Muito bem. Venha comigo. Perfeito. Um passo a mais e ele será eliminado. E se a tola da Amélia for junto, 2 coelhos com uma cajadada só. A carruagem partiu, levando Amélia direto ao centro da armadilha. Mas desta vez, ela não era a presa, era a caçadora. E naquela noite, a queda da madrasta começaria. Amélia conseguirá salvar o irmão? A madrasta vai conseguir se livrar deles? Nas sombras do Império, havia uma força que ninguém ousava nomear em voz alta. A Torre Secreta. Uma organização envolta em mistério, com influência que se espalhava tanto no mundo oficial quanto no submundo. Suas redes de inteligência tocavam os confins do país, e dizia-se que nem mesmo a fortuna combinada dos 7 reinos superava sua renda anual. No coração de sua estrutura, ficava o lendário pavilhão da deusa. Uma caverna luxuosa,
onde a riqueza fluía como vinho e onde apenas os mais perigosos ou poderosos podiam entrar. Lá, sentado com autoridade e desdém, estava Lord Pedro, o homem que controlava tudo naquele lugar. Diante dele, acuado e em ruínas, estava o irmão mais novo de Amélia, recém-enredado em dívidas de jogo. Você perdeu, disse Lord Pedro, encarando o jovem como um inseto. Ou paga 3 milhões de téis, ou perde uma perna. Escolha. O garoto tremeu. Tentava manter a pose, mas o suor escorria pelas têmporas. Impossível. Eu joguei certo! Você deve estar trapaceando! Num rompante de raiva, Lord Pedro puxou o menino pelos cabelos. Como ousa me acusar? Eu vou te espancar até a morte. Mas o que ninguém sabia era que, numa sala secreta, um par de olhos frios observava tudo através de uma abertura escondida. O Felipe, com uma expressão de desprezo silencioso, acompanhava cada movimento com indiferença. Viciado em jogos, tão jovem, que vergonha para este país. Vossa Alteza, nem todos são iguais. O homem ao lado de Lord Pedro está trapaceando nos dados. É provável que o próprio Pedro não tenha percebido isso ainda. Use isso. Resolva o assunto discretamente. Quando Pedro ver este símbolo, saberá recuar. O servo assentiu e partiu para intervir, mas o destino foi mais veloz. No momento em que Lord Pedro se preparava para dar o golpe final, uma voz feminina ecoou pelo salão. Solte ele agora mesmo. Todos se voltaram surpresos. Na entrada, Amélia surgia imponente, os olhos ardendo de coragem. Lord Pedro estreitou os olhos. E quem é você? Veio pagar a dívida desse insolente? Sinto muito. Meu bolso está vazio. Uma garota pobre e ousada. Quem você pensa que é para se meter aqui? Diga-me, Lord Pedro. Qual lei proíbe os pobres de expressarem sua opinião? Ou será que sua arrogância está acima das regras do Império? Está querendo apanhar? Por favor, senhor. Minha filha acaba de voltar do campo. É ignorante. Fala sem pensar. Dizem que até o príncipe deve responder à lei, se errar. Um lorde, então, deveria dar o exemplo. Não é assim? Como um lorde deve saber mais do que nós, não é? Do outro lado da sala, o irmão mais novo, sem reconhecer a própria irmã, arregalou os olhos. Garota, se conseguir expor esse canalha, eu aceito você como minha concubina. Amélia suspirou. Sem hesitar, deu um tapa certeiro na cabeça dele. Seu idiota. Esqueceu que sou sua irmã? O salão ainda vibrava com o impacto da presença de Amélia, quando seu irmão mais novo, Joaquim, finalmente reconheceu quem era a garota que o havia defendido com tanta bravura. Irmãzinha, você voltou? Você não é tão bonita quanto eu, mas seu temperamento é igualzinho ao meu. Gostei disso! Mas que palhaçada é essa? Essa é sua família? Sua mulher tola? Não me importa de quem você é filha. Se me acusar falsamente, você vai pagar por isso. Por favor, meu senhor, não se zangue. Vamos conversar com calma. Se você for um verdadeiro cavaleiro, então permita que eu examine os dados e também revistar seu servo. Se eu não encontrar nada, pode me punir como quiser. Quer revistar meu pessoal? Interessante. Essa mulher é realmente maluca. Filha, por favor, pare com isso agora. Isso é entre mim e essa garota tola. Ninguém se atreva a interferir. Quero ver que tipo de truque ela pretende usar. Mas escute bem. Se você não encontrar nada, não será só a perna do seu irmão. Eu tiro os dedos. E os olhos também. Combinado. Foi minha culpa. Como primo mais velho, eu deveria ter impedido isso. Pedro está fora de controle. Mimado pelos pais. Cego pelo poder. Ah, que dor de cabeça. No centro da sala, Pedro voltou-se para seu servo com um sorriso debochado. Vamos, deixe ela te revistar. Não há nada a esconder, não é? Meu lorde, essa garota não tem provas. Deveríamos punir ela por insolência, não seguir suas ordens. Eu disse para obedecer. Deixe-a revistá-lo, agora. Como? Como essa mulher pode me revistar? Isso é indecente. Ela vai se casar no futuro, não é? Como alguém vai querer uma mulher que toque em homens assim, em público? Eu nunca disse que seria eu a revistá-lo. Há muitas pessoas aqui. Tenho certeza que alguém se oferecerá. Está com tanto medo por quê? Está escondendo algo?
O servo estalou os braços para os lados, com arrogância, apostando no constrangimento coletivo. Na cabeça dele, ninguém se atreveria a tocá-lo. Foi então que, inesperadamente, o general José surgiu entre as pessoas. Sua presença impôs silêncio imediato. Com calma firme, ele se aproximou de Amélia e pediu para assumir a revista, poupando-a daquela tarefa. O Lorde Pedro, surpreso, disfarçou a inquietação e tentou manter a compostura diante do público, enquanto José o lembrava, de forma quase fraterna, que não desejava estragar a diversão da noite. A confiança de Amélia recaía sobre o general. Para ela, não havia dúvidas. Ele seria justo e honesto, assim como já havia sido em outra vida, quando a salvara enquanto todos a tinham abandonado. Pedro, desconfiado, observava cada movimento, tentando compreender até onde aquela intervenção iria. O servo, pressionado, abriu os braços, fingindo coragem. Mas quando José ergueu o punho e chacoalhou as mangas, a verdade veio à tona. Dados adulterados deslizaram e caíram, revelando a trapaça diante de todos. O salão explodiu em murmúrios e exclamações. O próprio Lorde Pedro, atônito, pegou os dados nas mãos, incapaz de acreditar que aquilo fosse real. E o irmão de Amélia, indignado, não perdeu a chance de acusá-lo em voz alta. Para ele, a vergonha de Pedro estava finalmente exposta. Amélia, firme, reforçou. Não era apenas trapaça, mas falsificação. O servo, desesperado, caiu de joelhos diante do seu senhor, implorando por perdão, alegando que tudo fora feito para agradá-lo. A fúria de Pedro explodiu. Seus gritos ecoaram pelo salão, ameaçando punir o servo até a morte. Mas antes que o escândalo tomasse proporções irreversíveis, o general José interveio com firmeza. Aproximou-se e, em voz baixa, lembrou-lhe de algo que poucos sabiam. O príncipe herdeiro estava no segundo andar, observando. Se Pedro continuasse, arruinaria não apenas sua honra, mas sua posição diante da realeza. Assustado, Pedro recuou. Anda logo, imprestável. Resolverei isso em particular. Mais tarde você será castigado, murmurou, tentando manter a dignidade diante da multidão. Assim, deixou o assunto suspenso. O irmão de Amélia foi finalmente solto, e o pai dela, em tom solene, intercedeu. Meu lorde, peço que seja misericordioso. Minha filha e meu filho ainda são imaturos. Permita que este mal-entendido seja esquecido. As palavras ecoaram no salão. O clima de tensão foi se dissolvendo aos poucos, embora os corações permanecessem pesados de raiva e ressentimento. No alto, do segundo andar, o príncipe Felipe observava a cena em silêncio. Seus olhos repousaram sobre Amélia. Reconhecia nela a mesma inteligência e coragem de sua juventude, mas também percebia algo diferente. Uma frieza que não existia antes, um semblante marcado pelo tempo e pelas dores. Por que você já não sorri como antes? O que será que aconteceu com você todos esses anos? Como se pressentisse aquele olhar, Amélia parou de repente. Virou-se em direção ao andar superior, sentindo o peso de uma presença. Mas Felipe se escondeu a tempo, desaparecendo antes que ela pudesse confirmar. E assim, o mistério se manteve. Felipe ainda se escondia para que Amélia não o percebesse, quando um de seus servos se aproximou discretamente, trazendo um recado da rainha. Era hora de retornar ao palácio para tratar de assuntos sobre as concubinas. Felipe aceitou em silêncio, mas em pensamento, deixou escapar uma promessa. Nos encontraremos em breve, garotinha tola. Na manhã seguinte, Amélia repousava em seu quarto, mergulhada em um sono agitado. Sonhou que estava na varanda, envolvida por tranquilidade, até que o príncipe Felipe surgia diante dela, surpreendendo-a com carinho. Nos braços dele, Amélia sentia segurança e ternura, chegando a aceitar, em meio à ilusão, um pedido de casamento e a promessa de ficarem juntos para sempre. O sonho transformava-se em romance, repleto de beijos e declarações. Mas, de repente, a lembrança da vida passada irrompeu. A mesma voz que antes lhe oferecera amor, agora a feriria cruelmente.
Por que você não vai para o inferno junto com o demônio que carrega em seu ventre? O encanto desfez-se em dor. Amélia acordou assustada, gritando e empurrando o vazio. Sua criada correu ao seu lado preocupada, mas a jovem tentou disfarçar, dizendo que fora apenas um sonho. Ainda assim, os olhos de Joana revelavam desconfiança, pois sabia que sua senhora vinha sonhando com frequência e sempre com a mesma pessoa. Amélia desviou o olhar, negando qualquer importância, mas por dentro o coração estava em conflito. Recordava-se de que, em sua vida anterior, fora justamente durante a cerimônia de maioridade que Felipe anunciara o casamento entre eles. Agora, porém, ela estava decidida a evitar esse destino a qualquer custo. Pouco depois, outra serva, Luzi, entrou apressada, avisando que o pai, a madrasta e toda a família estavam reunidos no salão para decidir o castigo do terceiro irmão Caleb. Amélia foi chamada a presenciar a cena. No salão, o clima era tenso. O pai acusava o filho de ter cometido um erro grave ao perder milhões em apostas, enquanto a avó exigia uma punição severa para preservar a honra da família. A madrasta e Jéssica, porém, o defendiam com lágrimas e súplicas, implorando por misericórdia. O garoto, envergonhado, gritava em defesa da mãe, recusando-se a deixar que ela seja humilhada. Amélia observava em silêncio, compreendendo a manipulação que se desenhava diante de seus olhos. A madrasta e Jéssica mimavam o rapaz de propósito, mantendo-o fraco e dependente, incapaz de se tornar alguém digno. Era mais uma de suas estratégias para dividir a família. Quando instigada a se posicionar, Amélia permaneceu firme. Declarou que todo homem devia assumir a responsabilidade por seus erros e que, se o irmão não fosse corrigido, jamais aprenderia. Sua fala soou fria, mas carregava o peso da verdade. Comparou-o a uma árvore jovem que, se não fosse podada a tempo, cresceria torta e acabaria ruindo. As palavras impressionaram o pai e a avó, que reconheceram a sabedoria da jovem. A decisão final foi dura. O irmão seria castigado no quintal, mesmo aos protestos da madrasta e da irmã. Os gritos do rapaz ecoaram pela casa, enquanto Amélia permanecia séria, convencida de que aquela punição era necessária. A madrasta, por outro lado, ardia em ressentimento, vendo na enteada uma ameaça cada vez maior. Amélia, porém, sabia que sua postura não era crueldade, mas sim um ato de cuidado. Um método de educar com disciplina para evitar que erros maiores destruíssem a família no futuro. Enquanto Caleb ainda era castigado no quintal, a madrasta aproveitou a oportunidade para lançar sua acusação. Apontando o dedo para Amélia, disse em voz alta: Amélia, isso é tão cruel. Como você pode ficar parada? Ele é seu irmão de sangue, seu irmão mais velho. Assim como você e o papai, também me preocupo com o bem-estar do meu irmão. Foi por isso que me arrisquei ontem para resolver o incidente, não foi? Isso mesmo. Se Amélia não tivesse tomado coragem ontem à noite, nossa reputação já estaria em ruínas. Sim, mamãe, é verdade. Por favor, fique calma. Amélia então aproveitou o momento para concluir sua posição diante de todos. Com voz firme, declarou: Papai e vovó, acredito que este seja o caminho mais justo para educar. Mimar e proteger em excesso não é carinho, é condenação. Repreender nos pequenos erros e punir nos grandes pode parecer dureza, mas é, na verdade, um ato de amor e cuidado. Não afrouxem por piedade. Meu irmão precisa de alguém de pulso firme para guiá-lo e corrigi-lo, não de bajulações que apenas o transformarão em um inútil sem limites. As palavras de Amélia ecoaram pelo salão, firmes como lâminas. O silêncio que se seguiu foi pesado, revelando a autoridade que a jovem começava a conquistar dentro da família. A madrasta, porém, mantinha o rosto sereno, mas por dentro, o coração fervia em rancor. Essa garota ousa me dar lições de moral? Está se tornando cada vez mais perigosa para meus planos. Enquanto Caleb ainda chorava pelo castigo recebido, o pai e a avó trocavam olhares discretos, impressionados com a clareza e a coragem de Amélia.
a cada palavra. Ela deixava de ser apenas uma filha obediente para se tornar uma voz de peso dentro da casa. Mas por trás dos olhares e das máscaras, cada um guardava seus próprios pensamentos. A avó via esperança, o pai sentia orgulho, o irmão cultivava rancor. E a madrasta, em silêncio, já tramava seu próximo movimento. Amélia conquistava respeito, mas também despertava inimigos. Será que ela conseguirá resistir ao veneno que vem de dentro da própria casa? O silêncio no salão foi quebrado pelo som de palmas firmes. Um homem de porte imponente entrou sorrindo, elogiando as palavras de Amélia e exaltando o cuidado e a coragem que ela havia demonstrado. Era o grande mestre Carlos, figura respeitada em todo o reino, pai de Miguel e tutor do príncipe Felipe. Amélia o reconheceu de imediato, surpresa e desconfiada. O mestre cumprimentou o pai dela com cortesia, e Fabrício, honrado, fez questão de recebê-lo com todo o respeito. A madrasta, sempre atenta a oportunidades, aproveitou-se da situação para cochichar com Jéssica, instruindo-a a se aproximar e impressionar o visitante. O mestre, porém, revelou o motivo de sua presença. Vinha pessoalmente se desculpar pelos erros do filho, que causara problemas à família. Miguel, constrangido, foi colocado diante de Fabrício e obrigado a pedir perdão. O pai de Amélia tentou aliviar a situação, mas o grande mestre insistiu, aproveitando para elogiar a metáfora de Amélia sobre a educação que havia presenciado. Chamado pelo pai, Amélia apresentou-se educadamente ao mestre. A madrasta empurrou Jéssica para imitá-la, mas o visitante a ignorou, passando direto e voltando toda a sua atenção à jovem que acabara de retornar do campo. Perguntou-lhe a idade e se admirou com sua postura. Ao ouvir que tinha 16 anos, observou-a com cuidado e refletiu em silêncio. Então é esta a jovem que chamou a atenção do príncipe? Ela é realmente extraordinária. Em voz alta, questionou como ela havia aprendido tanto vivendo no campo. Amélia respondeu com humildade, atribuindo tudo ao cuidado do pai que, segundo ela, providenciara professores para instruí-la. Fabrício permaneceu em silêncio, espantado, pois sabia que aquilo não era verdade. Ainda assim, reconheceu em sua filha uma sensatez rara, capaz de protegê-lo diante dos outros. O mestre a elogiou diante de todos, e Fabrício, orgulhoso, convidou Carlos para a sala principal, despedindo as filhas. Amélia retirou-se discretamente, mas Miguel lançou-lhe um olhar carregado de rancor, prometendo não esquecer o que acontecera. Jéssica, no entanto, se recusou a sair. Tentou se aproximar de Miguel, oferecendo-se como companhia em nome do irmão castigado. O jovem, frio e distante, recusou. Todos ao redor murmuraram sobre sua indiscrição, e o pai, irritado, ordenou que ela se retirasse de imediato. Envergonhada, Jéssica deixou o salão às pressas, com o rosto em chamas. Enquanto Jéssica deixava o salão, tentando disfarçar a vergonha, o pai murmurou para si mesmo, arrependido por ter mimado tanto a filha mais velha e negligenciado Amélia por tantos anos. As palavras mal haviam saído quando Carlos, astuto, sugeriu: Se é assim, irmão Fabrício, por que não escolher um bom candidato como marido para Amélia? O pai ficou surpreso. Sem resposta imediata, do lado de fora, Jéssica explodiu em raiva. Amélia, pare agora mesmo. Gritou, com o rosto tomado pelo ódio. Amélia virou-se confusa, apenas para ouvir a irmã despejar sua frustração. Não pense que pode me pisar, só porque o mestre lhe deu atenção. Amélia manteve o tom leve, ironizando. Ultimamente perdi muito peso. Como poderia pisar em você, irmã mais velha? A provocação só aumentou a fúria de Jéssica. Ao lado dela, sua criada cochichava planos sombrios. A madrasta havia cortado a mesada de Amélia e em breve poderiam acusá-la de roubo, bastando plantar objetos em seus aposentos. Jéssica sorriu em silêncio, tramando vingança. Se ela for acusada de roubo, nunca mais erguerá a cabeça. Enquanto isso, Amélia, indiferente às maquinações, dirigiu-se a uma loja de penhores.
Retirou de suas coisas um caderno antigo e o entregou ao comerciante. Joana, assustada, tentou impedir. Aquele era um presente da falecida mãe. Mas Amélia manteve a firmeza, explicando que o livro era, na verdade, um tesouro médico sem palavras, contendo receitas secretas de valor inestimável. Embora já tivesse memorizado todo o conteúdo, decidiu penhorá-lo temporariamente. Dentro havia um jade branco e ele que o comerciante queria, pois não sabia a real importância do livro. O comerciante, cego pela ganância, ofereceu 100 pratas com juros baixos, acreditando ter enganado uma jovem inexperiente. Preparava-se para festejar sua própria esperteza, quando a porta do salão se abriu. O príncipe Felipe entrou repentinamente, sua presença impondo medo. Traga-me o livro. Assustado, o comerciante disse, tremendo: Senhor, a jovem pediu 3 meses para resgatar. Cale-se, ande logo, ou pagará com a vida. Ande. O livro foi entregue, e o príncipe deixou a loja furioso, ressentido porque Amélia não recorrera a ele, preferindo arriscar-se em silêncio. Mas aqui entre nós, o que ele quer com esse livro? O que Amélia vai fazer agora? Pouco depois, Amélia saiu com Joana, carregando as pratas do penhor. A criada, preocupada, questionou: Senhorita, vai gastar metade disso numa capa de raposa pro segundo jovem mestre? O outono se aproxima e a saúde dele é frágil. A pele comprada pela madrasta certamente foi adulterada. Quero garantir que ele esteja protegido. Joana, quase desesperada, lembrou-lhe que restaria pouco para suas próprias roupas da cerimônia de maioridade. Amélia sorriu com serenidade e disse: Usarei o que minha madrasta escolheu para mim. Todos verão e compreenderão que a virtude não está nas vestes, mas em quem as carrega. De volta para casa, Amélia escolheu um caminho diferente. Não queria passar pela grande árvore onde, em outra ocasião, havia encontrado Felipe treinando. Para evitar o encontro, contornou o lugar e seguiu em outra direção. No entanto, ao avançar, ouviu vozes altas e barulho de confusão. Movida pela curiosidade, aproximou-se e encontrou uma cena perturbadora. Uma mulher conhecida como Maria, outrora uma empresária rica com lojas espalhadas por toda parte, agora humilhada diante da multidão. Após a queda do marido, envolvido em tragédias políticas que levaram toda a fortuna da família, Maria não tinha mais para onde ir. Amélia lembrava-se bem do que acontecera em sua vida passada. Sem apoio, Maria acabaria se lançando ao rio junto com o filho. Determinada a não deixar que o mesmo destino se repetisse, Amélia aproximou-se. Senhora, desculpe a intromissão, mas já que seu marido faleceu, não seria melhor superar isso e começar de novo? Mas Maria recusava-se a aceitar. Ainda nutria a esperança de que o marido estivesse vivo, pois nunca vira o corpo. A cena partiu o coração de Amélia, que, solidária, retirou 10 pratas de sua bolsa e as entregou. Murmúrios surgiram ao redor. Alguns diziam que ela havia sido enganada, que era muito dinheiro para se dar a uma viúva sem provas de sua desgraça. O filho de Maria, pequeno mas valente, ergueu a voz diante das acusações. Minha mãe não é mentirosa, não é uma fraude. Ela não tá mentindo. Amélia sentiu o coração apertar. Viu naquele menino a lembrança do filho que perdera no ventre em sua vida passada. Abaixou-se diante dele, tocou-lhe o rosto e disse com doçura: Eu acredito em você. Sua mãe não é uma fraude. Não chore. Você é um bom garoto. Senhorita, agradeço, mas não aceito seu dinheiro. Ficaria feliz se pudesse apenas me dar um emprego. A cena então se cortou para outro lugar. Distante dali, o príncipe Felipe aguardava notícias de um subordinado que tinha a missão de vigiar discretamente os passos de Amélia. O homem relatou que ela não passara pela árvore como de costume e havia mudado a rota. Felipe, ao ouvir isso, cerrou o punho, convicto de que estava sendo evitado. Ainda assim, em sua mente, formulava um plano. Se Amélia estava enfrentando dificuldades, ele mesmo lhe daria dinheiro e resolveria seus problemas. Convencido, pensou: assim que falar com ela, tudo ficará bem. De volta à mansão,
Amélia decidiu visitar o quarto de seu irmão Joaquim. No caminho, ouviu cochichos das criadas. Comentavam que o jovem mestre havia sido severamente espancado e insinuavam que Amélia, mesmo sendo irmã de sangue, jamais se preocupava em vê-lo. Algumas até sugeriam, maldosamente, que ela poderia estar envolvida na agressão. Senhorita, não dê ouvidos a essas más línguas. Você mesma preparou o curativo para ele. Os corações mudam com o tempo. Há coisas que não precisamos responder agora. Cedo ou tarde a verdade aparece. Ao abrir a porta, foi recebida por pedras lançadas contra ela. Desviando com agilidade, apenas comentou: Pelo visto, ainda tem bastante energia, meu querido irmão. O irmão fica furioso, achando que Amélia foi lá só para zombar dele. Ele até diz que se não fossem irmãos de sangue, já teria matado ela. Ela diz ao irmão que mesmo depois de tudo, ele ainda não reconheceu o erro. O rapaz retrucou com arrogância, confiando que estava protegido pela mãe. E quando Amélia tentou examinar seus ferimentos, ele a expulsou com palavras cruéis e debochadas. Nesse momento, uma nova voz ecoou no quarto. Era João, o segundo irmão, que surgia após anos ausente. Então ainda não tem consciência, Joaquim? Não vou perdoar você se ousar ferir nossa irmã. Amélia voltou-se surpresa. Reconheceu nele o irmão frágil da infância, mas também o talento de poeta e pintor. Então os dois se cumprimentam, mesmo que Joaquim esteja com ciúmes ao lado, dizendo que Amélia é feia e que não tem nada demais. Mas João diz que ela é linda e inteligente. Joaquim não deixa de reclamar, dizendo que está nessa situação por causa de Amélia. Mas João diz que isso tudo é culpa do próprio Joaquim e de suas atitudes. Amélia então se despede e diz para João passar o remédio em Joaquim. Dentro do quarto, Joaquim continuava resmungando e falando mal de Amélia. Mas João, sempre sereno, tentou acalmá-lo com palavras firmes, lembrando-lhe das próprias falhas. Amélia, ao sair, enfrentou os olhares das criadas, muitas delas espiãs da madrasta. Não importava quão eficaz fosse sua medicina, aquelas mulheres fariam de tudo para impedir que Joaquim melhorasse. Pouco depois, já a caminho de seus aposentos, Amélia ouviu a voz do irmão ferido. Joaquim feliz dizia que já estava melhor e que a medicina de Amélia era melhor que dos médicos que haviam ido lá. Amélia estacou, surpresa. O rapaz, antes hostil, agora a encarava com um brilho de confiança. Foi então que ouviram a tosse de João. Um criado aproximou-se, oferecendo-lhe o remédio diário. O jovem aceitou, mas Amélia, desconfiada, perguntou: Irmão, sua tosse ainda está tão grave? Quantos médicos já o atenderam? É uma doença antiga. Tentei curar, mas nada resolveu. Amélia pegou-lhe o pulso e em sua mente acendeu-se a desconfiança. Se tivesse recebido o tratamento certo, já estaria curado. Não me diga que... O pensamento levou-a à madrasta. Algo não estava certo. Fingindo naturalidade, disse: Também estou tossindo, irmão. Eu posso tomar esse remédio? Claro, mas não exagere. Se estiver doente, procure um médico. Amélia levou o remédio consigo. Ao chegar à própria mansão, ordenou que os criados arrumassem o pátio e instalou-se ali com ervas e utensílios. Sob o olhar curioso das criadas, começou a analisar a medicação do irmão. Logo percebeu o engano mortal. A pílula havia sido adulterada. O que deveria aliviar a tosse fora substituído por bulbos de fritilaria misturados a folhas estrelhadas, substâncias que apenas agravavam o quadro, causando inchaço nos pulmões e até risco de morte. João estava sendo envenenado lentamente. Amélia estremeceu. A madrasta é cruel demais. Quer transformá-lo num inválido para controlá-lo. Senhorita, por que não denuncia isso à sua avó? A grande senhora, com certeza, protegeria o jovem mestre. Sim. Vou persuadi-lo a mudar-se para a mansão da avó. Assim, recuperará sua dignidade e ficará longe da madrasta. Mas antes, preciso encontrar um motivo para afastar o criado que o assiste. Só assim poderei tratá-lo sem que ela descubra. Determinada, Amélia seguiu até a sala de estudos. Ali, preparou uma carta endereçada à avó, planejando cada palavra com cuidado.
Sabia que essa seria a única chance de salvar seu segundo irmão e desmascarar as intenções cruéis de sua madrasta. Na mansão da família, Amélia repousava em sua cama, encarando o teto em silêncio. Pensava em como apresentar à avó a situação do irmão doente. Decidida a esperar até o amanhecer, adormeceu. Seu sono, porém, foi interrompido. Passos lentos ecoaram pelo quarto. Uma mão fria tocou sua testa. Amélia abriu os olhos assustada. Achou que era Joana, mas não era. "Você?" exclamou, encarando-o com desprezo. Perguntou por que ele está ali muito brava. As flores da grande árvore floresceram. Trouxe as flores para você. Não sabia que dormia tão cedo. Alteza, este é um quarto feminino. Invadir à noite é violar a lei do Império. Amélia esqueceu do nosso juramento. Isso foi apenas uma conversa de criança. Já esqueci há muito tempo. A lembrança da vida passada queimava em seu peito. A promessa de casamento que a levara ao abismo. Agora, ela não permitiria repetir o erro. Quando Felipe tentou segurar-lhe o pulso, Amélia empurrou-o com força. É tarde. Não convém que um homem e uma mulher estejam tão próximos sem casamento. Vá embora, Vossa Alteza. Não manche minha reputação. Felipe estava visivelmente magoado. Não entendia o porquê, Amélia. Olhava ele com tanto desprezo, e por que ela não o queria como antes. Assim que voltou para sua casa, Felipe, sozinho em seus aposentos, refletia sobre os erros do passado. Não foi culpa dela. Sou eu quem falhei. Se tivesse conseguido encontrá-la aos 14 anos, tudo teria sido diferente. Infelizmente, há muito na história de Felipe que Amélia ainda não sabe. Mas será que ele terá a chance de finalmente resolver os mal-entendidos? Felipe lembrava-se da emboscada que o prendera anos na torre secreta e o afastara de Amélia. Quando de repente sua mãe entrou com um lanche, cobrou-lhe presença e um casamento à altura. Ele, tentando acabar como o assunto, respondeu apenas: "Sim, mãe, eu sei disso. Logo irá acontecer. Obrigado." A mãe aconselhou-o a descansar cedo e a cuidar dos olhos. Ele retribuiu, pedindo que ela usasse o incenso que lhe dera. Após a saída dela, Felipe permaneceu em silêncio, olhando para o amanhecer. Na mansão da família, Joana dizia para Amélia com entusiasmo: Senhorita, a pele dela está radiante. O creme especial que fez é muito mais eficaz do que qualquer um no mercado. A mulher em questão era Maria, a viúva que Amélia resgatara. Eu já preparei tudo para você. Aqui estão emplastros medicinais com instruções, cremes de pele que desenvolvi e 30 pratas para abrir sua banca. Eu não sei se mereço... Como devo vender tudo isso e também definir os preços? Acho que não posso fazer isso. Também já pensei nisso. 100 pratas por cada emplastro, 500 por cada creme. Tão caro assim. Senhora, quem compraria isso? Ué, simples. Na capital, não faltam nobres ricos. Eles adoram caçar e sempre voltam feridos. E a juventude eterna é o sonho de toda mulher. Se eles comprarem uma vez, espalharão a notícia. Nossa Senhora, que ótima ideia. Farei o máximo para corresponder às suas expectativas. Isso aí, Maria, eu acredito em você. Na manhã seguinte, Amélia levou João até a residência da avó. Lá, acreditava que ele estaria protegido da influência da madrasta. Como está sua tosse agora, segundo o irmão? Melhor. Aqui, ao lado da vovó. Parece que respiro outro ar. Joaquim, sempre mais travesso para provocar Amélia, disse: Apesar de ser feiosa e não ter herdado a beleza da nossa mãe, até que você fez algo bom, irmã. Já me basta não parecer uma árvore de lodo. Levando tudo em tom de brincadeira. A harmonia entre os irmãos trouxe alívio ao coração dela. O plano funcionava. João estava mais forte e até Joaquim, entre zombarias, parecia se recuperar. Mas então João, olhando-a fixamente, disse em tom grave: Amélia, já é hora de você saber a verdade sobre nossa mãe. Ela arregalou os olhos. Sempre acreditara que sua mãe havia morrido ao dar à luz. Mas João explicou. Sua mãe fora criada pela avó, casara-se por amor com o pai e era considerada a mulher mais bela do reino.
tão bela que despertou a cobiça do rei vizinho. Durante a gravidez de Amélia, o pai ofendera esse rei em um banquete. Para proteger a família, acabara obrigado a casar-se com a filha do duque, a madrasta atual. Então, a mamãe não morreu ao dar à luz? Não. Ela foi vítima de intrigas e alianças forçadas. Infelizmente. Amélia, em silêncio, ligava as peças. A desgraça da minha mãe não veio só do rei estrangeiro, mas também dos planos frios daquela madrasta. Não se preocupe, irmã. O passado já passou. Nossa mãe atual salvou todos nós, não é? Amélia respirou fundo, controlando a raiva. Ah, descansem bem, irmãos. Preciso me retirar. Eu disse algo errado? Talvez. Seja mais gentil com Amélia de agora em diante. Ela já carregou peso demais. Não se preocupe, irmão. Se ela não puder casar, eu mesmo cuidarei dela. Pare de besteira, Joaquim. Você não consegue se controlar nem no jogo de azar. Não precisa disso. Ela é ambiciosa. Não nasceu para ser uma pessoa comum. 3 dias depois, a família inteira foi convidada para o banquete de aniversário do duque. Todos aguardavam Amélia. Quando ela entrou no salão, os olhares se voltaram para ela. E o silêncio foi quebrado pela surpresa. Amélia, por que está vestida assim? Estou usando o vestido da cerimônia de passagem. Foi a mamãe quem me deu. É vermelho e verde, como as folhas de uma árvore. É o melhor vestido que havia em meu quarto. Hoje não quero envergonhar a família, por isso vesti o que minha mãe preparou para mim. Há algo errado nisso? Patrícia, você vestiu Jéssica de forma elegante e apropriada. Mas Amélia de maneira oposta, qual o significado disso? Preparei roupas excelentes para Amélia, mas ela não sabe combiná-las. Como pode me culpar? Patrícia, não basta culpar a ignorância da menina. Você sabia e não ajudou? Sabe o que quer dizer usar um traje festivo no aniversário de outro? Quer que sejamos ridicularizados na capital? Amélia, então, entrou em cena com sua voz suave, fingindo inocência. Vovó, apenas achei que a mãe é maravilhosa e a elogiei. Não quero semear discórdia entre o pai e ela. A madrasta, perdendo o controle, gritou. Como você ousa falar quando adultos estão falando? Ah, e ainda? Você ousa me responder? Essa criança sempre a elogiou. Quando ela disse algo contra você? Sempre fui diligente nesta família. Tratei todos com justiça. Meu senhor, recriminá-la por um conjunto de roupas é injusto. Basta, Patrícia! Amélia, de agora em diante não precisa mais vestir o que sua mãe lhe preparar. Sua avó escolherá suas roupas. Mas pai, as roupas da mãe não são boas? Ouvi dizer que o tecido é muito valioso. A madrasta, vermelha de raiva, quase explodiu. Amélia, antes de sair, lançou um olhar de canto e uma risadinha discreta. Mais uma faísca para inflamar de vez as suspeitas do pai contra a madrasta. É uma pena. A mãe tinha tão boa intenção. Ao chegarem ao salão principal do banquete, Amélia, sua avó e Jéssica foram recebidas pelo primeiro-ministro, que as conduziu até a avó dele. O burburinho entre os convidados começou imediatamente. Alguns comentavam, encantados com Jéssica, que ela era tão bela que fazia florescer as flores. Outros, no entanto, olhavam para Amélia com surpresa e diziam: mas não diziam que era uma garota grosseira e ignorante do campo? Ao vê-la hoje, anela um encanto diferente. Não tão deslumbrante, mas ainda assim, um banquete para os olhos. Rumores não passam de rumores, afinal. A inveja tomou conta de Jéssica, que não suportava ver Amélia receber atenção. Essa garota irritante. Na minha cerimônia de maioridade, vou expor tudo e destruir essa falsa imagem. No salão interno, a avó de Amélia a recebeu com carinho. Uma amiga da velha senhora tomou-lhe a mão, sorridente, e disse: O incenso relaxante que você preparou foi milagroso. Dormi tranquila pela primeira vez em anos. Se não fosse por sua avó recomendar, eu ainda estaria sofrendo de insônia. Se lhe fez bem, enviarei mais. Também ouvi falar desse incenso. Médicos imperiais tentaram de tudo comigo, sem sucesso. Mas ontem, graças à senhorita Amélia, finalmente consegui dormir em paz. O salão se agitou.
Os olhares se voltaram para a jovem, e o elogio foi além do aceitável. Mas compará-la aos médicos imperiais poderia gerar conflito perigoso. A avó de Amélia prendeu a respiração, temendo pela resposta. Mas Amélia, calma, inclinou-se levemente. Senhora, estou lisonjeada. O incenso é apenas um segredo passado por meus antepassados. Sou apenas uma garota comum, que procura preservar o que recebi da família. De modo algum posso me comparar aos bondosos médicos imperiais. A tensão no ar se desfez. A mãe do príncipe sorriu, ainda que um pouco constrangida. Isso mesmo. Ela ainda é jovem, Marina. Se algum dia cometer imprudência, não hesite em corrigi-la. Logo, outra dama se aproximou, acrescentando em voz alta. É uma bênção para a nação que os dons medicinais da família sejam preservados. A senhorita Amélia é realmente notável. Amélia reconheceu a jovem. Era a irmã de Pedro. O coração dela vacilou por um instante, mas manteve o silêncio. Entre elogios e mãos que a seguravam com afeto, Amélia apenas sorriu, encenando humildade. A cada palavra de aprovação, a raiva de Jéssica crescia, como uma chama prestes a transbordar. A madrasta, incapaz de esconder a inveja, inclinou-se para Jéssica e sussurrou com ironia. Amélia não é simples. Hoje já se tornou convidada de honra desta grande senhora, enquanto você nem sequer tem assento. Precisa conter o temperamento, agir com cautela. Logo, o mestre de cerimônias anunciou que o banquete começaria apenas após o meio-dia. Senhores, por favor, aproveitem o jardim. Lá encontrarão flores raras e até ervas medicinais valiosas, difíceis de cultivar. Os convidados se dispersaram pelos corredores floridos. Amélia, encantada, deixou-se perder entre as plantas. Observava as raízes e pétalas com um olhar clínico. Uau! Se a terra do quintal da mansão da vovó tiver a mesma qualidade, poderei plantar eu mesma estas ervas. Isso economizaria muito dinheiro. Enquanto caminhava, uma voz feminina soou atrás dela. Senhorita Amélia, para onde está indo? Virando-se, ela reconheceu a jovem. Alice, a irmã de Pedro e também princesa. Alteza, ouvi dizer que no fundo do jardim há espécies raras. Gostaria de dar uma olhada. Ah, que legal! Se não se importar, vamos juntas. Amélia concordou com um leve aceno. As duas seguiram lado a lado, atravessando os corredores de flores até o quintal mais profundo da mansão. O ar ali parecia mais fresco, e cada passo levava Amélia a sentir que um novo encontro, inesperado, estava prestes a mudar o rumo daquela manhã. O jardim do palácio estava em plena primavera. Amélia caminhava ao lado da princesa Alice, encantada com as flores raras que brotavam entre as rochas. Veja, Amélia, tem flores tão belas crescendo nas fendas das pedras. Há mais dentro da caverna. Venha ver comigo. Amélia se aproximou para observar melhor, prestes a nomear a espécie, quando uma sombra atravessou o caminho. Um homem mascarado, vestido de preto, surgiu do nada e agarrou a princesa pelos braços. O silêncio foi rompido apenas pelo som da espada sendo desembainhada. Por um instante, o tempo parou. Amélia reconheceu o padrão entalhado na lâmina. Aquele símbolo pertencia ao seu irmão mais velho. O olhar do homem vacilou, revelando espanto. Em seguida, ele empurrou a princesa em direção a Amélia e desapareceu entre as árvores, deixando apenas o eco dos passos e o medo no ar. Amélia sustentou a princesa em seus braços, o coração acelerado. Não havia dúvida. Aquele homem não tinha intenção de ferir. Mas o que seu irmão estaria fazendo ali, escondido sob uma máscara? A serva da princesa correu em desespero, mas Amélia a conteve. Disse apenas que a jovem acordaria em poucos minutos e ordenou silêncio. Se alguém soubesse do incidente, a reputação da princesa seria destruída. Determinada, Amélia seguiu sozinha pela mata. O vento agitava as folhas, mas não havia mais sinais do mascarado. Quando pensou em recuar, ouviu uma voz masculina gritar de longe. Garota, pegue! Um pequeno saco foi arremessado em sua direção. Ao abri-lo, Amélia sentiu o sangue gelar. Dentro dele,
uma víbora de 100 passos, uma das cobras mais venenosas conhecidas. O autor da brincadeira era o príncipe Pedro, que surgia entre as árvores com um sorriso confiante, sem saber do perigo que havia causado. O veneno da serpente cintilava sob a luz do sol e Amélia percebeu, em silêncio, que qualquer movimento brusco seria fatal. Ela prendeu a respiração. Se eu me mover, ela atacará. Se eu quiser levá-la embora, terei que usar meu sangue como isca. Foi então que passos firmes ecoaram pela floresta. O príncipe apareceu com expressão tensa. Em um gesto inesperado, rasgou a própria mão com a espada, deixando o sangue pingar no chão. A cobra desviou-se de Amélia, atraída pelo cheiro metálico, e ele a matou com um golpe seco. O som do corte ecoou e o silêncio voltou. Amélia observou o sangue escorrendo pela mão dele e conteve o impulso de se aproximar. Por um instante, sentiu o mesmo frio do passado. Lembranças da dor, da traição, da vida anterior. O que será que Amélia fará agora? Mas quando uma segunda víbora surgiu e avançou sobre Pedro, Amélia reagiu instintivamente. Agarrou-a com as mãos nuas e a lançou longe, sem hesitar. O gesto foi rápido e preciso. Rafael a olhou em silêncio. O olhar dele era de alívio e preocupação, mas o dela era distante, impenetrável. Mesmo ao ver o ferimento aberto em sua mão, ela apenas se aproximou o bastante para amarrar um lenço, sem demonstrar emoção. Ele tentou dizer algo, mas as palavras morreram entre eles. O ar estava pesado demais. Pedro, pálido, mal conseguia falar, e a tensão crescia à medida que o veneno secava no chão. A investigação foi ordenada imediatamente. Alguém havia trocado as cobras. Um erro como aquele não poderia ser acidente. Amélia, porém, já não ouvia as vozes. Seus olhos estavam fixos nas manchas de sangue. Ele se feriu para me salvar? Mas por quê? Amélia questionava em pensamento. Quando o movimento cessou e o jardim voltou a respirar, Rafael se aproximou. A voz dele rompeu o silêncio com suavidade contida. Ouvi dizer que é habilidosa em medicina. Poderia me ajudar a prolongar a vida de alguém? Amélia franziu a testa sem entender o motivo da pergunta. Foi então que ele retirou do manto um livro familiar. O livro das palavras secretas. O mesmo que ela havia deixado penhorado. O coração de Amélia disparou. Ela avançou, tomada de indignação. Não acredito. Você tá me seguindo? Amélia, não preciso seguir ninguém. Nesta cidade, todos os olhos me pertencem. Ah, você é realmente um sem vergonha. Não tem pudor algum. Ah, você! É a primeira pessoa que ousa me insultar. Ah, vai me matar por isso? Se eu quisesse, já teria feito. Você não teria para onde correr. Vossa Alteza tem razão. Para você, minha vida vale o mesmo que uma formiga. Posso ajudá-lo desta vez. Mas depois disso, nunca mais teremos qualquer laço. Ela se virou sem esperar resposta, caminhando pela trilha coberta de flores caídas. Atrás dela, Rafael permaneceu imóvel, observando-a desaparecer entre as sombras do jardim. Em seus pensamentos, uma pergunta ecoava, mais dolorosa que o corte em sua mão. Nossa, por que aquela doce garotinha se tornou alguém tão fria e calculista? O que aconteceu que a deixou assim? Ah, mesmo assim eu não vou desistir facilmente, afinal ela me fez uma promessa. Quando voltou ao salão de festas, Amélia encontrou um pequeno círculo de damas ao redor de Jéssica. Elas murmuravam com falsa delicadeza, questionando o paradeiro da irmã do interior, insinuando que talvez Amélia estivesse escondida por medo de passar vergonha. Jéssica, aproveitando cada olhar, vestiu sua máscara de irmã compreensiva. Dizia que Amélia crescera no campo, com pouca educação, e por isso não deveriam ridicularizá-la tão abertamente. Fazia parecer defesa, quando na verdade reforçava discretamente todos os rumores. E para completar, oferecia-se como substituta perfeita, exibindo ares de superioridade que só quem convive com a corte ousaria interpretar como modéstia calculada. Mas, enquanto finalizava sua encenação, Amélia atravessou o salão com passos firmes e em voz alta disse: Não precisa se incomodar, irmã. Eu mesma cuidarei de tudo. As damas silenciaram. Jéssica endureceu o sorriso.
A intenção dela de parecer benevolente havia virado contra si. Na verdade, suas palavras deixavam claro que ela considerava Amélia tola, incapaz, e que só ela, Jéssica, possuía mérito. Uma das damas não se conteve. Chamou Amélia de ignorante. Perguntou quem ela pensava ser para competir com as jovens da capital. A provocação caiu como um tapete estendido para o duelo social. Amélia ergueu o queixo com a calma de quem domina o próprio veneno. Se a desafiavam, ela aceitaria e brilharia justamente onde esperavam vê-la cair. Foi então que o irmão mais velho surgiu entre os convidados. Chegou com naturalidade, como se nunca tivesse desaparecido nos jardins, agora vestido com roupas impecáveis. Interrompeu as damas, dizendo que não havia motivo para competições inúteis. Jéssica correu para ele, buscando apoio e atenção. Ele a elogiou. Entregou-lhe um pingente de jade, mas logo depois abraçou Amélia com o mesmo carinho. Na vida passada, todos acreditavam que ele favorecia apenas Jéssica. Agora, diante aos olhos atentos, ficava claro. Ele distribuía gentilezas. Antes que a atenção se espalhasse, o salão inteiro se curvou. A chegada da Alteza Real, o príncipe herdeiro, fora anunciada. O ancião anfitrião o recebeu com todas as formalidades, e o príncipe entregou o presente imperial em nome do imperador. A presença dele era rara em banquetes. Todos sussurravam sobre sua postura, sua beleza, sua aura perigosa. A madrasta de Amélia quase perdeu o fôlego. Sussurrou para Jéssica que aquela era a melhor oportunidade. Com sua beleza, seguramente chamaria a atenção do príncipe herdeiro. Jéssica hesitou, fingindo humildade, até ouvir da mãe que até uma concubina poderia se tornar princesa, se soubesse usar a estratégia certa. Isso acendeu nela um brilho ganancioso. Agora, via todos como meros degraus para a própria ascensão. Amélia observava de longe, lembrando-se da vida passada. Foi exatamente nesse banquete que começou o envolvimento entre Jéssica e Rafael. Mas desta vez, Rafael não tirava os olhos de Amélia. E isso poderia chamar mais atenção do que ele imaginava. A princesa Alice reapareceu e convidou Amélia para se sentar com ela. De forma discreta, agradeceu pela ajuda anterior, prometendo manter o segredo sobre o homem de preto, já que o irmão havia pedido silêncio. Amélia apenas assentiu. Era melhor assim. À mesa, o irmão mais velho surgia novamente, conversando com todos como o típico libertino da capital. Mas dessa vez, seus olhos pousavam em Alice com uma suavidade inesperada. Alice corou quando ele lhe lançou um olhar atrevido. O pai de Amélia advertiu o filho, constrangido, enquanto ele ria e se desculpava. A tarde avançava e o banquete ganhava um novo brilho conforme os jovens convidados eram reunidos para exibir seus talentos. Era tradição. 2 equipes, 2 apresentações, um prêmio simbólico ao vencedor e uma leve punição divertida ao perdedor. Um jogo inocente no aniversário do duque, mas todos sabiam que com o príncipe herdeiro presente, nada era realmente inocente. No centro do palco improvisado, Jéssica iniciou sua dança. Os movimentos eram belos e precisos, quase teatrais. O público admirava, comentando a leveza e a graça. Ela era, afinal, considerada uma das jovens mais talentosas da capital. Mas Rafael não desviou o olhar para ela nem por um instante. Seu olhar permanecia fixo na mesma direção desde o começo, fixado em Amélia. Amélia, sentindo o peso daquele olhar insistente, levantou-se discretamente, tentando afastar-se antes que chamassem seu nome. Porém, uma dama, a mesma que a provocara antes, segurou seu braço com força calculada. Com um sorriso venenoso, a jovem murmurou algo sobre ela estar fugindo novamente. Para não criar escândalo, Amélia ofereceu-lhe educadamente seu próprio assento, dizendo que uma dama tão nobre certamente merecia o lugar de destaque. A outra, picada no orgulho, alegou em voz alta que não queria parecer que intimidava alguém do campo.
Amélia manteve a expressão serena, mas a frase seguinte, dita com falsa docilidade, atravessou a sala. Sim, meu lugar é tão importante. Então, por favor, aceite-o. Afinal, eu sou apenas alguém do campo. Tudo bem perder. Mas você é uma dama nobre, isso deve ser valioso para você. A provocação sutil atingira o alvo. Irritada, a jovem nobre declarou que Amélia não tinha qualquer talento e a desafiou a uma apresentação musical conjunta. Quem conseguisse acompanhar a outra seria a vencedora. Ela estava convencida de que Amélia não possuía nenhuma habilidade musical. No palco, Jéssica finalizava sua dança ao som de aplausos. O brilho em seus olhos durou pouco. Rafael não havia assistido um segundo sequer. Ela deixou o centro do salão tensa e humilhada, tomada por uma frustração que parecia ferver dentro de si. E então, como se decretasse o destino daquela noite, Rafael ergueu a voz conversando com um ancião ao lado. Ouvi dizer que há aqui uma jovem do campo. Por que ela não está se apresentando? O salão ficou em silêncio absoluto. O interesse do príncipe por Amélia era evidente e chocante para todos ao redor. A dama, sentindo a oportunidade, declarou animadamente que se apresentaria com Amélia, dando a entender que a estava ajudando. No entanto, Rafael apenas observava Amélia, como se as intenções da outra fossem irrelevantes. Quando ele viu o instrumento que iriam usar, seu olhar se aprofundou, quase nostálgico. Ah, Amélia, você se lembra? Quem te ensinou a tocar? Antes que algo fosse dito, o pai de Amélia se apressou para se desculpar. Alteza, minha filha acaba de voltar do interior. Não recebeu educação apropriada. Por favor, não a culpe se falhar. Vitória traz recompensa. Derrota não traz punição. Não há por que culpar alguém. Fique tranquilo. Mas em seu íntimo, a irritação queimava. Ridículo. Punirei essa tolice depois. Como ousa não confiar na própria filha? Amélia, percebendo a tensão no ar, aproximou-se do ancião responsável pelas apresentações. Mestre, não trouxe meu instrumento. Foi uma decisão de última hora. Poderia emprestar o seu? O ancião sorriu gentilmente, prestes a concordar, mas Rafael falou primeiro. Não há necessidade. Tragam o meu instrumento de jade. Era como se uma fenda se abrisse no salão. O instrumento era lendário, um dos dotes entregues pela antiga imperatriz. Um tesouro nacional, branco como neve, quente como pele humana, com cordas de ouro e prata. Era precioso demais para ser tocado por mãos desconhecidas. Mas Rafael o estava oferecendo a Amélia, diante de todos. Os convidados prenderam o fôlego. Jéssica encarava a cena com um brilho envenenado no olhar. Amélia, sem recuar, agradeceu. Suas mãos pousaram sobre o instrumento precioso. A madeira respondeu ao toque com um leve eco, como se reconhecesse algo nela. E quando ela começou a tocar, o salão inteiro pareceu prender a respiração. O salão ainda vibrava com a melodia que Amélia acabara de tocar. As notas ecoavam como água corrente sobre pedras lisas, como pérolas batendo suavemente em jade. Um murmúrio de encantamento se espalhou pela plateia. Alguns convidados tentavam descrever o impossível. Diziam ouvir montanhas, rios, tristeza, memórias presas no fundo da alma. Cada mudança repentina no ritmo parecia abrir uma porta diferente. Primeiro suave como brisa, depois veloz como um galopar desesperado. Era uma música viva, pulsante, carregada de emoção. Quando a última nota ecoou, o ancião levantou a mão, encerrando a apresentação. A dama rival quase desabou de exaustão, atônita com o talento inesperado de Amélia. O salão inteiro, porém, permaneceu em silêncio reverente. Ninguém ousou ser o primeiro a quebrar o encanto. O ancião aniversariante, emocionado, declarou que jamais ouvira algo tão profundo. Era para ele uma obra-prima. Uma música que ecoaria por dias em sua mente. A atmosfera só se quebrou quando os juízes pediram a opinião do príncipe. Rafael, impassível, apenas afirmou que a dama rival deveria rever suas atitudes. Apostar contra alguém e julgá-la superior por status era falta de sabedoria.
A reprimenda foi pública, direta e fez a jovem corar de vergonha. Como prêmio, Rafael ofereceu a Amélia o jade quente, o mesmo tesouro inestimável trazido como dote imperial. Os convidados ficaram em choque. Sussurros se espalharam, especulando quem era aquela garota que merecia tanto favoritismo. Amélia recusou, como mandava a etiqueta, mas Rafael caminhou até ela com passos firmes. Seus olhos carregavam algo mais profundo que simples irritação. Você realmente vai recusar? Mesmo que não aceite nesta vida, não vou deixá-la ir. Não tente fugir. Amélia aproveitou o momento para escapar, inclinando-se em despedida antes que as palavras dele a prendessem como correntes. Saiu do salão com passos rápidos, enquanto o pai tremia diante da possibilidade de ter ofendido o príncipe sem saber. Jéssica e a madrasta, observando tudo, ardiam em inquietação. A madrasta logo tratou de acalmar a filha com um sussurro venenoso. Havia outros meios. Bastava enviar uma mensagem ao Marquês Molia. Se o irmão de Amélia fosse exposto como ladrão, nenhum palácio ousaria aceitá-la como nora. Era um plano cruel, mas eficiente. O irmão mais velho de Amélia, no entanto, já entendera o jogo sujo da madrasta. Seu comportamento de playboy inútil era apenas fachada. Na verdade, servia ao partido do príncipe herdeiro. O disfarce o mantinha vivo. O ataque no jardim fora uma tentativa falha de interceptar um espião, e não um capricho tolo. Amélia ouviu tudo com atenção. Sua mente trabalhava rápido. A vida passada lhe ensinara o preço da inocência, e ela não seria enganada novamente. Declarou ao irmão que, dali em diante, caminhariam juntos contra a madrasta. Foi então que um servo irrompeu no corredor, pálido, trazendo más notícias. O terceiro jovem mestre havia sido visto em uma transação secreta com comerciantes suspeitos da cidade. Pior, o segundo jovem mestre estava com ele. O irmão mais velho cerrou os dentes. O terceiro sempre arrumava problemas, mas envolver o segundo, ainda doente, era loucura. E na vida passada, aquela mesma noite terminou em uma acusação falsa de roubo que manchou a reputação dele para sempre. Amélia não hesitou. Afirmou saber onde encontrá-los e correu imediatamente, determinada a impedir que o passado se repetisse. Seu irmão tentou acompanhá-la, mas ela pediu que ele ficasse. Precisava que ele enfrentasse a madrasta e a controlasse, antes que ela usasse a ausência de Amélia para distorcer toda a história perante o príncipe. Determinada, Amélia correu para a casa de chá indicada. Lá, a atendente a reconheceu imediatamente. E assim, com o coração pulsando em alerta, Amélia subiu as escadas, pronta para impedir a ruína que, na vida passada, ninguém teve coragem de evitar. Ao abrir a porta do segundo andar, encontrou os dois irmãos, o segundo e o terceiro, junto de um comerciante. Os três se sobressaltaram, tentando esconder algo atrás das costas. O cheiro de problema pairava no ar. Um brilho vermelho escapou por entre os dedos do mais novo. Um coral vermelho, tão raro que por um segundo, Amélia sentiu o estômago afundar. Só quando eles tentaram disfarçar com habilidade zero é que tudo se esclareceu. Tratava-se de um presente. Um presente para ela. Um presente para a cerimônia de passagem de idade. A ingenuidade deles era tão tocante quanto perigosa. Mas quando Amélia percebeu o preço, o sangue gelou. 210 peças de prata e uma chave de ouro. As chaves de ouro deixadas pela mãe. Os três únicos objetos que simbolizavam a herança emocional e espiritual dos irmãos. Cada chave era tão valiosa quanto suas próprias vidas, e eles queriam trocá-las como se fossem moedas comuns. A indignação subiu como um calor comprimido no peito. Ela encarou o terceiro irmão, que desviou o olhar como um menino pego fazendo travessura. O segundo tentou argumentar, mas só conseguiu expor ainda mais a própria mentira mal construída. O terceiro, encurralado, confessou que não tinha dinheiro desde que fora punido por jogos de azar. Dependia integralmente da madrasta. Era evidente que eles estavam desesperados para agradá-la. E isso partiu o coração de Amélia.
os dois tentando compensar anos em que ela fora ignorada ou maltratada. Mas nada justificava entregar a herança da mãe para um desconhecido. Amélia virou-se então para o comerciante. Ele evitava seus olhos, suspeito, nervoso, ansioso para sair dali. E quando ela o pressionou sobre a origem daquele coral, algo tão raro, tão valioso, ele recuou, relutante, quase agressivo. Era o ponto que ela precisava. O homem tentou fugir. Ela agiu rápido. A voz, firme como aço, ecoou pela casa de chá. Parem ele! Ladrão, peguem o ladrão! O caos se instalou imediatamente. Guardiões da cidade subiram as escadas. O comerciante, sem saída, foi rendido. A caixa contendo o coral foi apreendida e todos foram conduzidos ao escritório do governo. Amélia permaneceu ao lado dos irmãos, rígida como uma lâmina recém-afiada. Determinada a protegê-los, mesmo deles mesmos. No escritório, a verdade veio à tona com rapidez. O coral vermelho estava registrado numa lista de dotes roubados durante uma viagem real. Pertencia a uma família nobre. E, diante da prova, a dona do coral quase desabou de emoção ao recuperá-lo. Graças ao Senhor, nossa herança de família foi devolvida. Eu não teria coragem de enfrentar meus antepassados se algo acontecesse. A lista oficial foi aberta. O nome do coral estava ali. Um item de valor incalculável, roubado por ladrões meses antes. A polícia confirmou. Os irmãos eram vítimas, haviam sido enganados. E Amélia, firme ao lado deles, evitara que fossem falsamente acusados, exatamente como acontecera na vida passada. Quando tudo terminou, ela respirou fundo. O perigo imediato passara, mas o futuro ainda se erguia imenso à frente. A madrasta certamente tentaria transformar tudo aquilo em uma arma. O príncipe, sem dúvida, já sabia que ela estivera ali. E seu irmão mais velho estava enlaçado em intrigas muito maiores do que aparentava. Logo após recuperar o coral vermelho e salvar a reputação dos irmãos, Amélia alertou a velha senhora. Aquele tesouro só poderia ter sido roubado com ajuda interna. Apesar das investigações, ninguém foi encontrado. O culpado sumira sem deixar rastros. Enquanto isso, na mansão, o pai de Amélia descarregava toda a fúria sobre o terceiro irmão. Chicote em mãos, ameaçava puni-lo severamente. A madrasta fingia súbita compaixão, mas seus olhos brilhavam de satisfação. Jéssica assistia com prazer disfarçado. Desta vez, porém, Amélia não tentou impedir o castigo. Ao contrário, ajoelhou-se diante do pai e declarou que pagaria junto com o irmão. Logo, os outros dois também se ajoelharam em solidariedade. Aquela visão, os quatro unidos, ombro a ombro, surpreendeu o pai e irritou profundamente a madrasta, que percebeu tarde demais. A união entre eles estava mais forte do que nunca. Em outra parte da cidade, o príncipe herdeiro investigava silenciosamente o caso da serpente venenosa. Muitas peças não se encaixavam. Alguém tentara assassinar Amélia, e aquilo não seria ignorado. A Amélia, por sua vez, descobriu que as vendas de suas pomadas haviam explodido. Ela reinvestiu parte do lucro e começou a construir discretamente uma base sólida de recursos próprios. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, o príncipe Rafael entrou em seus aposentos sem anunciar. O confronto foi inevitável. Ela exigia distância. Ele queria respostas. Não entendia por que a antiga garota doce agora o tratava com frieza. Eles discutiram. Ele tentou segurá-la. Ela o empurrou. Uma dança amarga entre proximidade e rejeição. Quando percebeu que Amélia estava prestes a se deixar levar pelo turbilhão de lembranças, ele a golpeou levemente na nuca para fazê-la desmaiar. E se arrependeu no mesmo instante. Enquanto a observava inconsciente, recordou os momentos de juventude, os risos que dividiam, os sonhos que jamais se realizaram. Se ao menos eu pudesse voltar atrás, pensou.
Mas antes que pudesse permanecer ali, seu servo o chamou. Era hora de partir. Ele a cobriu com cuidado e saiu em silêncio. Pela manhã, o irmão mais velho veio se despedir. Tinha uma missão secreta e ficaria ausente por muito tempo. Alertou Amélia sobre o mordomo e a influência que ele tinha na casa, e recomendou cautela. Ambos sabiam que a madrasta continuava sendo uma ameaça real. Mais tarde, Amélia foi chamada para examinar um velho mestre debilitado. Vendada para não saber sua identidade, ela entregou receitas únicas que só ela conhecia. A voz do homem misterioso, porém, lhe era estranhamente familiar. Ele a questionou sobre seu coração pesado. E sem se conter, Amélia deixou escapar verdades da vida passada. A morte da mãe, a destruição da família, o marido roubado, o filho assassinado. O homem ficou em choque. Quando ele pediu que ela diagnosticasse seu pulso, ela reconheceu o cheiro, o mesmo perfume escondido sob o incenso. Era Rafael. A venda caiu e a realidade veio à tona. Ele a observava, seguia seus passos, fazia perguntas, mas não entendia nada do que estava por trás de sua dor. Ela cortou a conversa, deixando claro que não queria laços com ele. Rafael, porém, insistia em protegê-la, sem compreender que era justamente ele quem havia destruído sua vida anterior. Ainda assim, por ordens imperiais, Amélia deveria continuar tratando o velho mestre, o verdadeiro paciente que Rafael protegia. Enquanto isso, a madrasta, tomada pela raiva crescente, começou a perder o controle. Finalmente, em um momento de loucura, incendiou parte da mansão. O fogo se espalhou rápido e o pai de Amélia estava preso lá dentro. Sem hesitar, Amélia se lançou entre as chamas. Salvou o pai, mesmo queimando as próprias mãos. A madrasta, em pânico ao perceber que havia quase matado o pé o marido, fingiu preocupação, mas Amélia a empurrou rudemente. O marquês, emocionado pela coragem da filha, concedeu-lhe um título especial e anunciou que ela se casaria com o quarto príncipe no próximo verão. A notícia revoltou a madrasta e deixou Amélia ainda mais dividida. Ela não queria casamento algum, muito menos alianças políticas. Quanto ao príncipe Rafael, ela evitava até pensar nisso. Os irmãos, agora mais unidos do que nunca, enfrentavam a madrasta abertamente. O terceiro finalmente jurou abandonar o jogo e estudar para o exame imperial. O segundo recuperava a saúde. O mais velho continuava infiltrado, desmontando os esquemas da madrasta por dentro. No entanto, o futuro de Amélia ainda era incerto. Ela tornara-se uma médica extremamente respeitada, conhecida até mesmo no palácio. Era frequentemente chamada para tratar a princesa, que a considerava uma amiga. Em sua última visita, a princesa perguntou com sinceridade: o que realmente estava acontecendo entre Amélia e o príncipe Rafael? Amélia sorriu, mas dessa vez não com distância, e sim com um cansaço suave, como quem finalmente deixa um peso cair dos ombros. Seu coração realmente não era mais o mesmo, mas não estava mais fechado. Enquanto explicava à princesa Liz que Rafael era um bom homem, alguém forte, leal e destinado a grandes feitos, sua voz começou a vacilar. Não era rejeição, era medo. Medo de repetir o passado. Medo de se ferir outra vez. Medo de sentir o que, no fundo, nunca deixou de sentir. A princesa, observando-a com ternura, sorriu de leve. Talvez ela simplesmente não esteja pronta para admitir que ainda o ama. Amélia abaixou o olhar, mas não negou. E a princesa percebeu tudo. Mais tarde, naquela noite tranquila, Rafael chamou Amélia para conversar longe da corte. Seu rosto carregava um peso que ela nunca tinha visto antes. Disse a Amélia que descobriu algo importante sobre a família, algo que esconderam dele por anos. Ele tem um irmão gêmeo. Ela o encarou em silêncio, surpresa. Rafael continuou, sem a menor ideia do impacto que aquelas palavras causavam no coração dela. Ele foi afastado da corte desde pequeno.
Ninguém falava sobre ele, mas descobriu que ele pode ter assumido a identidade de Rafael algumas vezes no passado sem que ele soubesse. Amélia congelou. Seu coração, de repente, compreendia tudo. Então era isso. O homem cruel da vida passada. Não era Rafael. Ela sofreu e morreu pelas mãos de outro. Mas Rafael, inocente sobre suas memórias e seus traumas, apenas disse: Eu precisava te contar. Só que não sei o que isso significa para nós. Ela respirou fundo. Pela primeira vez, sentiu que o ódio cego que carregava talvez tivesse sido dirigido ao homem errado em outra vida. Sem dizer nada, aproximou-se dele. Rafael tocou sua mão com cuidado, como se tivesse medo de que ela recuasse. Mas ela não recuou. E naquela noite, finalmente, o passado deixou de ser uma sombra entre eles. Foi uma noite quieta, simples, de entrega e compreensão. Sem promessas obrigatórias, sem destino forçado. Apenas dois corações tentando se reconhecer de novo. Ao amanhecer, Amélia acordou com Rafael segurando sua mão. Ela sorriu. Desta vez, talvez o destino não estivesse contra eles. E assim, pela primeira vez em 2 vidas, o futuro parecia luminoso. E a nossa história chega ao fim. Mas, para eles, era apenas o começo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Se você curtiu, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.